Agora a gente vai treinar um pouco de resolução de elementos equivalentes de um circuito. Nesse exercício aqui, ele forneceu esse circuito com elementos em série, os resistores de resistência 8 ohm e 4 ohm, e esse ramo aqui, que também está em série, com um resistor de resistência 6 ohm e 24 ohm. Sendo que esses ramos aqui vão estar em paralelo, né? Porque eles apresentam, eles estão ligados aos mesmos polos. E agora só lembrando, né? Quando os ramos estão em paralelo, a corrente que passa por aqui, ela vai se dividir entre esses 3 ramos. E a DDP para cada um desses ramos vai ser todas iguais. Agora, se estiver em série, a DDP ela vai ser numericamente igual a DDP em torno de cada um desses elementos, e a corrente que vai passar por ele vai ser igual. No caso, são esses dois aqui que vão estar em série, tá? Esses dois resistores. E para esses dois resistores, a mesma coisa. A DDP entre esses dois pontos aqui vai ser igual a DDP em torno desse resistor, somado com a DDP em torno desse resistor. E a corrente que vai passar por aqui vai ser a mesma, tanto a que passa por aqui, quanto a que passa por aqui. Aí, nesse exercício, ele pergunta a corrente que passa em cada resistor e qual é a resistência equivalente desse trecho do circuito. Ele fornece a diferença de potencial entre A e B, que é igual ao VA menos VB, que é igual a 60. A partir dessa informação, a gente sabe que VA menos VB é maior que zero, é 60. Com isso, a gente passa o menos VB para o outro lado, trocando o sinal, e a gente conclui que o potencial em A é maior que o potencial em B. Então, a gente coloca aqui o A como polo positivo e B como polo negativo. A partir disso, a gente pode concluir que a corrente vai sair daqui, vai percorrer esses caminhos aqui e vai chegar aqui. E o sentido do deslocamento dos elétrons, vamos lembrar, né? É oposta, né? Ela sai do negativo e vai para o positivo. Bom, primeiro, vamos resolver esse aqui, a resistência equivalente. Eu vou numerar aqui os ramos, para facilitar aqui a nossa resolução. Então, eu vou calcular a resistência equivalente de cada um desses ramos, tá? Desse ramo aqui, como esses elementos estão em série, a resistência equivalente do ramo 1 vai ser a soma desses dois, 6 mais 24, que vai dar 30. Aqui no ramo 2, como só tem esse resistor, a resistência equivalente vai ser 20. E do ramo 3, como esses elementos estão em série, é só somar 8 mais 4, que dá 12. Agora, como esses ramos estão em paralelo, eu vou calcular assim a resistência equivalente. 1 sobre a resistência equivalente disso tudo aqui vai ser 1 sobre resistência equivalente de cada um dos ramos somados. Então, 1 sobre resistência equivalente desse, mais 1 sobre
resistência equivalente do ramo 2, mais 1 sobre resistência equivalente do ramo 3. Isso vai ser 1 sobre resistência equivalente do circuito, igual a 1 sobre 30, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 12. Aí, para resolver essa conta, eu pensei qual será o denominador comum para essa conta aqui. Como 60 é um dos múltiplos comuns de 30, 20 e 12, eu coloquei como 60, como sendo o denominador de cada um desses. Então, 12 vezes 5 dá 60. Então, eu multipliquei em cima e embaixo por 5. Aqui, 20 vezes 3 é 60. Então, multipliquei em cima e embaixo por 3. 30 vezes 2 é 60. Então, multipliquei em cima e embaixo por 2. Resolvendo isso aqui, vai dar o denominador 60 embaixo. E eu somo os numeradores. 2 mais 3 mais 5 é 10. E aqui fica 60. Aí eu passo a resistência equivalente para cima, o 10 para baixo e esse para cima. Tá, então eu passo esse aqui para cá, esse para cá e esse dividindo. Dá 60 sobre 10, que é igual a 6 ohms. Bom, e para calcular a corrente em cada resistor, basta eu calcular as correntes que passam em cada um dos ramos, porque esses elementos aqui estão em série, então, tanto para esse quanto para esse vão passar uma mesma corrente. Uma corrente e uma. Para esse ramo aqui, vai passar uma corrente I2, que vai atravessar esse resistor de 20 ohms. E para o ramo 3, a mesma coisa. Como eles estão em série, esses elementos do ramo 3 estão em série, por esse ramo vai passar uma única corrente I3. Então, tanto para esse aqui quanto para esse aqui, vai atravessar uma corrente I3. E cada uma dessas correntes eu vou calcular pela resistência equivalente. Porque o que ele me fornece aqui é a diferença de potencial entre os extremos de cada um desses ramos. Caso ele me fornecesse a DDP entre outros pontos, por exemplo, aqui e aqui, eu iria calcular só a corrente por aqui, né, com essa resistência apenas, e não a resistência equivalente desse ramo aqui. Aí eu vou usar aquela formulinha, U igual a R vezes I, para cada um desses ramos. Para o ramo 1, a diferença de potencial entre os extremos aqui desse ramo é 60. A resistência equivalente desse ramo 1 é 30. E aí a gente calcula o I1, que passa tanto pelo resistor de 6 ohms quanto para o resistor de 24 ohms. Passo dividindo isso aqui e dá 2. 60 dividido por 30 dá 2, né? Pro ramo 2 vai ser a mesma coisa. A diferença de potencial entre os extremos vai ser igual, né? Porque estão em paralelo. Vai ser 60. Resistência equivalente calculamos aqui é igual a 20. E aí a gente consegue encontrar os dois. Passo dividindo o 20. Então, 60 dividido por 20 é igual a 3. No ramo 3 também, vou fazer a mesma coisa. U igual a R vezes I, a diferença de potencial entre os extremos desse ramo aqui vai ser 60. Resistência equivalente calculamos aqui 12.
E aí a gente consegue achar 1 e 3. É só passar dividindo. Então, 60 dividido por 12 é igual a 5. Então, aqui, nesse ramo, vai atravessar uma corrente de 5 amperes. No ramo 1, vai atravessar uma corrente de 2 amperes. No ramo 2, uma corrente de 3 amperes.